Este é o Antifrágil Segurança Urbana, o canal que te ajuda a se proteger do crime. Eu sou o Thiago Almeida, sou especialista em balística forense e psicologia criminal. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o problema do metanol nas bebidas alcoólicas. E eu vou te falar o que ninguém está falando até o momento. Eu vou te passar aqui a origem histórica do problema de intoxicação com metanol em bebidas alcoólicas. E eu vou te provar que a participação do crime organizado, pelo menos da forma como vem sendo dito na mídia e na internet, é bastante improvável. Eu também vou te provar que, apesar desse problema ser muito grave, a mídia e a internet está transformando esse problema, que é um problema pontual, grave, porém pontual, em uma tempestade perfeita que pode agravar ainda mais os problemas. Isso porque, conforme você vai ver ao longo desse vídeo, esse problema do metanol em bebidas alcoólicas tem origem histórica na Longa-Manos do Estado. Aqui no Brasil também não é diferente. Tudo por causa de trapalhadas que o governo já faz e trapalhadas que ele ainda pode fazer, dependendo de como esse pânico for usado para passar novas leis ainda piores do que isso que a gente já tem. E quando eu falo governo, eu não estou falando governo de esquerda, direita, Lula, Bolsonaro. Não, eu estou falando do que governos fazem, governos em geral. A incrível capacidade dessas entidades de fazer merda. Mas vamos começar esse vídeo aqui entendendo como que o metanol vai parar nas bebidas alcoólicas. E para a gente poder responder essa pergunta, nós vamos ter que viajar no tempo. Vamos reviver aqui a história da Lei Seca americana. Um período sombrio compreendido entre 1920 e 1933, onde as bebidas alcoólicas foram completamente proibidas em todo o território americano. Isso gerou uma série de problemas econômicos, uma série de problemas de saúde e de segurança pública, causando falências em massa de empresas centenárias, milhares de mortes por intoxicação com metanol, além do surgimento de grandes figuras da máfia, como o próprio Al Capone. Então a Lei Seca, também conhecida como Prohibition, durou entre 1920 a 1933 nos Estados Unidos e estima-se que durante esse período mais de 10 mil pessoas perderam a vida intoxicadas por metanol e outras milhares de pessoas ficaram permanentemente cegas porque a gente já sabe que o metanol afeta diretamente o nervo óptico. Mas como que isso foi acontecer? O National Prohibition Act de 1919 foi a lei que regulamentou a 18ª emenda na Constituição americana que proibiu o consumo, a comercialização, o transporte de bebidas alcoólicas. Esse foi o ato oficial que inaugura a Lei Seca a partir de 1920 e dentro dessa mesma lei uma medida essencial foi a obrigação de desnaturação do etanol industrial. Ou seja, as bebidas alcoólicas foram proibidas, mas obviamente as pessoas ainda precisam de álcool para limpeza e outras atividades. O governo americano obrigou essas empresas que produziam álcool industrial de introduzir produtos tóxicos, venenos. É exatamente isso que você está escutando. O governo americano determinou que o álcool industrial fosse contaminado com produtos tóxicos, produtos venenosos, como metanol, aperidina e outros elementos que deixassem o sabor amargo, residual, incômodo, para evitar o consumo. Mas só que as pessoas continuavam demandando por bebidas alcoólicas, as pessoas continuavam querendo beber, continuavam querendo se socializar. Então a produção clandestina começou a crescer muito e a partir de 1926 o governo americano determinou que aumentasse ainda mais a proporção. A nova fórmula chegou a utilizar até 4 partes de metanol para cada 100 partes de etanol e ainda adicionou benzeno e outros venenos. Só que os contrabandistas e os fabricantes clandestinos descobriram que era possível recuperar o etanol dessas misturas tóxicas, fazendo processos químicos de separação na tentativa de remover grande parte desse veneno. Esse processo era conhecido como redestilação. Então todo fabricante de bebidas sabe desde o início do século passado que precisa remover o metanol do seu produto. Esse processo de redestilação funcionava como uma destilação fracionada. Para quem não sabe, o metanol evapora mais rápido do que o etanol. Ele entra em ebulição ali na faixa dos 65 graus, enquanto o etanol entra em ebulição na faixa dos 78 graus. É uma diferença pequena de temperatura e por causa dos equipamentos rudimentares dos produtores clandestinos era muito difícil separar completamente o metanol, sempre sobrava alguma coisa. Eles ainda tentavam usar o carvão ativado para filtrar a mistura e adicionavam ali aromatizantes, xarope, açúcares, corante de caramelo, tudo para tentar simular o sabor do gin, do whisky ou do rum. Dessa forma eles conseguiam dar uma maquiada no gosto ruim, mas a toxicidade permanecia. O resultado, em muitos casos, muitas garrafas ainda continham doses até letais de metanol. O primeiro grande surto aconteceu logo em 1922, 2 anos depois da inauguração da Lei Seca, em Nova York,
onde centenas de pessoas morreram, mas o momento mais dramático foi em 1926, durante o Natal, onde mais de 60 pessoas morreram e várias centenas de pessoas ficaram cegas. Logo depois desse Natal sombrio, em janeiro de 1927, o New York Times chegou a publicar: o álcool envenenado do governo estava matando cidadãos comuns que buscavam apenas bebida durante a proibição. E foi exatamente esse o escândalo maior. O governo federal sabia que o metanol causava cegueira e morte, mas mesmo assim manteve a obrigatoriedade da desnaturação como uma forma de punir quem desobedecesse à lei. Isso gerou acusações à época de que o governo americano criou uma verdadeira política pública de envenenamento, transformando uma medida moralista em uma tragédia sanitária. Não há registros de que houve algum tipo de conluio ou conspiração, reuniões ocultas entre o governo e os produtores de álcool industrial, mas o fato é que essas indústrias foram bastante beneficiadas, porque o metanol é muito mais barato de produzir, ele é feito a partir da destilação da madeira, então eles puderam baratear a sua produção enquanto atendia aos interesses do governo. Combinado ou não, mesmo depois do fim da lei seca, a obrigatoriedade de desnaturação do álcool industrial permaneceu. A desculpa passou de tornar mortal o álcool industrial para evitar o consumo humano, para assegurar que o álcool não fosse desviado para bebidas clandestinas. Ok, mas por que os fabricantes clandestinos preferiam usar o álcool industrial ao invés de fazer da forma tradicional, fermentando para produzir o mosto, para depois destilar e produzir a bebida exatamente como os fabricantes fazem? A verdade é que produzir o etanol de verdade, através dos processos naturais de fermentação de grãos, de frutas, de batata, melaço, etc., levava tempo. A fermentação, ela é um processo demorado. Esses produtos agrícolas precisavam ser transportados e eles naquele momento estavam sendo monitorados pelo governo. O equipamento e o espaço necessário para a fermentação e o risco de ser descoberto por causa do barulho, do cheiro, da fumaça. Já o álcool industrial era vendido normalmente nos mercados e farmácias. Ele era barato, ele já vinha com alto teor alcoólico de 95% ou mais, e para o contrabandista era como comprar o etanol pronto. Ele só precisava separar os venenos e acrescentar sabor. Ou seja, era mais barato e escalável do que todo aquele ciclo agrícola de fermentação. Mas as bebidas clandestinas durante a lei seca americana tinham um sabor quase insuportável. Foi exatamente nessa época que nós vimos os booms dos coquetéis, bartenders profissionais desenvolvendo a fina arte de misturar bebida alcoólica a sucos de frutas, a refrigerantes, a açúcares, essências. Tudo isso que a gente tem hoje foi criado naquela época na tentativa de maquiar o gosto ruim daquelas bebidas clandestinas produzidas a partir do álcool industrial. Beleza, Thiago, mas o Brasil não tem lei seca, então por que aqui tem tanto problema com produção clandestina e falsificação de bebidas? E olha que não é pouca coisa não, tá? Um estudo levantado pela Federação de Bares, Restaurantes e Hotéis, eu vou deixar a fonte aqui embaixo para vocês verem, estimou que cerca de 36% de todas as bebidas alcoólicas comercializadas no Brasil são adulteradas, falsificadas ou contrabandeadas. E a razão é muito simples: altos impostos. As bebidas destiladas no Brasil hoje têm uma carga tributária em torno de 60% a 80% do preço. Isso significa que uma garrafa que custa R$100 no mercado poderia custar R$30 se não tivesse imposto. E sempre que um produto tem uma alta carga tributária, você tem ali margem de lucro para a clandestinidade. A conta é simples: se tem 70% de imposto naquele produto, tem 70% de lucro para o criminoso. E a partir do momento que um bar inaugura atividade criminosa, ele gera uma pressão de concorrência desleal que, somado à fiscalização praticamente inexistente dos incompetentes da administração pública, fatalmente vai remover os bons comerciantes do mercado, porque eles vão falir, e obrigar os que sobrarem a ingressar nessa prática. Vira uma questão de sobrevivência para aquele comerciante. E como os falsificadores atuam aqui no Brasil? Aqui o mais comum é basicamente falsificar garrafas de grandes marcas conhecidas e colocar dentro bebida barata. Isso é fácil, pode ser feito dentro do próprio bar ou restaurante e principalmente não vai matar o cliente. Mas também existem as destilarias clandestinas que fabricam bebidas alcoólicas, especialmente vodka, gin, essas bebidas com sabor mais neutro para preparação de drinks, através de processos bem parecidos com o que eram feitos ali no início do século XX, lá em 1920, durante a Lei Seca americana. E essas fábricas chegam a fabricar diferentes níveis de qualidade, desde a bebida mais tosca possível até falsificações quase que imperceptíveis, onde eles falsificam o rótulo, a garrafa, até mesmo aquele selo do IPI do governo. Hoje em dia é praticamente impossível você distinguir
a garrafa de uma bebida original da garrafa de uma bebida falsificada. A única forma de você saber o que você está comprando é 1. Sabendo a origem, conhecendo a procedência, ou 2. Conhecendo o sabor da bebida original. Aliás, essa é uma grande recomendação para você. Aprenda a beber. Saiba o que você está bebendo. Conheça o sabor daquilo que você consome. Dessa forma fica muito mais difícil de você cair nesse tipo de golpe. Não que seja culpa da vítima, mas a vítima perfeita nesse caso é justamente aquele que vai misturar a bebida com energético, com frutas, com drinks, etc. E agora a gente chega num ponto chave aqui do nosso vídeo. Quais são as principais matérias-primas utilizadas por essas destilarias clandestinas aqui no Brasil? Por incrível que parível, a mais comum de todas é justamente o álcool combustível, aquele que vem de posto de gasolina. Ele tem alta concentração, ele é super barato, fácil de adquirir, fácil de transportar. Só que tem um problema muito grave quando a gente trata de álcool combustível aqui no Brasil. Nós já vamos abordar esse tema. A segunda fonte mais comum é o álcool industrial, o álcool desnaturado. É aquele álcool que, embora você encontre em altas concentrações, ele é um pouco mais controlado e vão possuir aditivos ali contaminantes, venenosos, como o próprio metanol. Então é um material um tanto perigoso de ser utilizado para finalidade de produção de bebida clandestina. A terceira fonte é o álcool farmacêutico. Ele é mais puro, mas ele também é bastante controlado, é difícil de adquirir. E agora que a gente vai tentar adentrar na origem desse problema aqui no Brasil, porque foi noticiado amplamente aí que o PCC se infiltrou em usinas de produção de álcool, em fazendas de produção de cana, e ele está bastante introduzido dentro desse mercado de postos de combustível para lavagem de dinheiro, e é sabido pela Polícia Federal hoje, foi inclusive divulgado pelo diretor da Polícia Federal, que há investigações em andamento que apontam para a importação ilegal de metanol via Porto de Paranaguá. Esse metanol era utilizado para batizar o álcool desses postos de gasolina administrados pelo crime organizado aqui no Brasil. Então a gente está falando aí de importação em larga escala. Tonéis e tonéis, tanques e mais tanques de metanol para ser diluído com o álcool combustível tradicional. Nós estamos falando aí de milhões de litros, toneladas e toneladas do produto. É simplesmente impossível que esse material possa ter sido desviado para a produção de bebidas ou acrescentado de forma deliberada para falsificar, para diluir bebida, como vem sendo dito. Se isso fosse verdade, nós não estaríamos vendo ali algumas dúzias de casos. Nós estaríamos vendo uma epidemia generalizada, milhares e milhares de casos. Seria um dos maiores atentados terroristas da história do planeta. Mas, com isso a gente não precisa se preocupar, porque o governo federal não considera o PCC terrorista. O que provavelmente está acontecendo é que fábricas clandestinas, administradas ou não pelo próprio PCC, está utilizando o álcool combustível, agora batizado de forma generalizada com o metanol, em concentrações superiores ao que eles já estão acostumados a lidar, e isso está aumentando a concentração de metanol em bebida produzida em destilaria clandestina. Isso porque, como eu já falei lá atrás, todo mundo que produz destilado caseiro sabe que precisa descartar aquela primeira porção de destilado, chamada de cabeça. É lá que contém grande parte do metanol, porque, como nós já vimos, ele evapora primeiro. Então isso é uma prática comum, descarta-se em geral 10% da mistura inicial, daquela primeira parte, para tentar remover o máximo possível desse metanol. Se tem muito mais metanol do que etanol na mistura combustível, eles descartam os 10%, mas ainda sobra bastante metanol. Provavelmente é isso que está acontecendo. Eu pesquisei bastante esse tema e existem surtos de contaminação de bebida por metanol em vários países do mundo. Aconteceu recentemente na Turquia, na Índia, na Rússia, no Kuwait, no Irã, enfim, toda hora acontece. Onde tem imposto alto para bebida, tem produção clandestina e, vez ou outra, uma destilaria erra a mão e coloca no mercado produto envenenado. Durante a pesquisa que eu fiz para poder produzir esse roteiro aqui, eu não consegui encontrar nenhum caso no planeta onde a adição deliberada de metanol causou algum tipo de surto. É sempre um acidente na produção clandestina, que não deixa de ser crime, que não deixa de ser grave, tá? Na minha opinião, é um crime gravíssimo, precisa ser punido, tanto quanto cobrar impostos demais. E quando eu acordei hoje, sexta-feira, dia 3 de outubro, estava sendo noticiado que o caso se espalhou, que encontraram casos no Pernambuco, que encontraram casos não sei aonde. O caso de Pernambuco, o rapaz faleceu no dia 28 de agosto. Condolências à família, claro, mas já tem mais de um mês isso aí. A própria Operação Carbono Oculto, que foi usada como propaganda pelo governo federal, foi deflagrada justamente no dia 28 de agosto. Então não tem como essa operação ter alguma conexão com
o surto de metanol que a gente está vendo hoje. E as autoridades aqui no Brasil já estão fingindo que estão trabalhando. Apreenderam milhares de garrafas sem nota fiscal, o que não significa que essas bebidas estão contaminadas com metanol, é importante a gente citar isso, são simplesmente material contrabandeado ou provavelmente falsificado, material sem nota que foi encontrado em mercadinhos, bares, etc. As denúncias em cima desses bares que operam com falsificação de bebidas geralmente é feita pelo concorrente que está tentando sobreviver fazendo trabalho direito. Mas a administração pública se dá o luxo de evocar a reserva do possível. Nós não temos recursos suficientes, é um crime de menor poder lesivo. Mas não é só crime intelectual, não é só falsificação de marca. A gente está falando aqui de crime contra a saúde pública. Deram inclusive batidas em fábricas clandestinas, que eles provavelmente já sabiam que existiam, assim como todo mundo sabe os principais pontos de venda de droga em qualquer cidade. Provavelmente eram aquelas fábricas que até estavam mantendo o arrego em dia, mas agora, diante desse surto, é preciso mostrar para a população que algo está sendo feito. A verdade é que eles só saem da toca depois que acaba o velório. Então foram lá, fecharam algumas fábricas, apreenderam alguns equipamentos, prenderam algumas pessoas, mas até onde eu sei, nenhum metanol foi encontrado ainda. E agora vão politizar o tema, afinal de contas o Tarcísio já falou não sei o quê, o ministro da Saúde já falou não sei o quê. Que belo momento para se atacarem e explorarem o máximo possível dessa crise, não é mesmo? Muito provavelmente daqui a pouco vem apresentada uma nova lei, um novo imposto, um novo órgão de fiscalização que vai prometer para você que vai resolver o problema definitivamente. E muito provavelmente você vai cair nesse golpe também. Mas qual é a nossa recomendação aqui para a sua segurança? Afinal de contas, esse é um canal que tenta te prevenir do crime. Qual é a minha recomendação para você que gosta de dar um traguinho no final de semana? A minha recomendação será sempre a mesma. Beba menos e beba melhor. Eu gosto de apreciar um bom whisky, um bom conhaque, um bom vinho. Eu até faço meus próprios drinks, mas eu sempre sei o que eu estou usando, uso produtos de procedência e qualidade. E principalmente, eu sei identificar bebidas falsificadas. Não pelo rótulo, não pelo selo do IPI, mas pelo aroma e pelo sabor que elas têm. Eu estudei e eu treinei para isso, e como bom sobrevivencialista eu tenho um amplo estoque de garrafas à minha disposição, justamente para casos como esse, de contaminação ou de alguma atrapalhada que o governo possa fazer. Eu quase nunca bebo fora de casa, mas se eu estou em algum bar, algum restaurante, eu nunca tomo drinks, a não ser que eu conheça pessoalmente o dono do bar ou o bartender. Eu não peço doses de bebidas que eu não tenha provado antes e principalmente que eu não conheça muito bem o sabor e principalmente eu não vou misturar para maquiar o gosto ruim. Eu não bebo bebida com gosto ruim. Outra coisa, cuidado com festas open bar, casamentos, buffets e tudo aquilo que você não tem como controlar a procedência da bebida. Principalmente nesse lugar onde o preço é muito barato por pessoa. Você sabe que a conta não vai fechar se eles não usarem a pior bebida possível. E eu também sempre evito o consumo de bebida alcoólica em ambientes all inclusive, como resorts, cruzeiros, etc., porque eu sei que a adulteração ali nesse tipo de ambiente é muito comum. Então fuja de golpes. Bares pequenos, de nicho, onde o dono põe a cara, você conhece o cara, você sabe como ele trabalha, ele tem aquela clientela fiel. Esse tipo de empreendedor não entra nesse tipo de roubada. Ele consegue garantir aquela sua clientela preocupada com qualidade. Então nesse tipo de ambiente eu acho que é seguro sim você curtir o teu lazer. Eu também daria preferência para grandes redes de supermercados, atacadistas ou varejistas, porque esse tipo de empresa, conforme elas ficam grandes demais, elas ganham do governo um belíssimo presente, um fiscal da Receita só para ele. Além disso, eles compram em grande volume, eles têm bons descontos no fornecedor oficial e fica bem difícil para eles trabalhar ou introduzir produtos ilegais ali na cadeia, trabalhar com produtos sem nota e tal. A fiscalização fica em cima desse tipo de ambiente, não a fiscalização sanitária, mas a fiscal, que é a única que funciona no Brasil. Então esse tipo de estabelecimento eu acredito que é sim relativamente confiável para você adquirir suas bebidas. E como eu disse lá no início do vídeo, esse problema aqui no Brasil vai piorar. Para quem não sabe, agora com a nova reforma tributária, os impostos em serviços como bares e restaurantes vai aumentar e muito. E o imposto do pecado vai incidir diretamente sobre bebidas alcoólicas e a depender da alíquota que foi estabelecida em projetos de leis complementares aí, pode deixar a bebida no Brasil ainda mais cara do que ela já é, o que vai ser um prato cheio para mais contrabandistas e falsificadores de plantão. Então vamos acompanhar atentamente o desenvolvimento dos próximos capítulos dessa novela e você aí, cuidado no final de semana.
Eu sou o Thiago Almeida e se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que gosta de tomar uma no final de semana, com o pessoal da família. Esse é um canal que te ajuda a se prevenir do crime. E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu estou deixando um link aqui embaixo na descrição, onde vocês vão conhecer o meu curso Antifrágil Segurança Urbana, um curso completo onde você vai aprender sobre criminologia, vitimologia, psicologia criminal, comportamento criminoso e vai ter acesso a mais de 100 dicas de como se prevenir do crime em ambientes diversos, inclusive bares e restaurantes, porque afinal, consumir bebida adulterada não é o único golpe que você pode tomar em um lugar desses. Então, obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo.